Olá amigos, sou Leandro Ferreira e este é o canal Vida Plena e hoje eu vou falar de algo muito interessante que eu creio que vai te ajudar a otimizar os teus hábitos para que você alcance as suas metas. E hoje eu vou falar sobre a importância da visualização para o alcance das metas. E para isso eu vou trazer algumas bases bíblicas que vão confirmar tudo que nós vamos dizer aqui. Então, dos 5 sentidos que nós temos, a visão é o que mais nos comunica com o meio. É o que tem a habilidade de projetar o meio, né, o meio ambiente, no nosso íntimo. E através também da visão é que o ser humano ele tem a capacidade de sonhar e a capacidade de imaginar. Imaginar é a habilidade de gerar imagens na nossa mente. E geralmente quando nós temos metas para o futuro, quando nós temos alguns objetivos, nós o imaginamos na nossa mente e nós projetamos essas imagens como um ideal de vida, como uma vida ideal de futuro que nós queremos. Então, para isso é muito importante que você procure imagens, vídeos ou adereços que possa ajudar a você, que possa te ajudar a desenhar o seu futuro. E a partir de então, que você venha visualizá-lo constantemente para que você alcance as suas metas. Comigo foi assim, funcionou. Eu lembro que na minha adolescência eu tinha algumas metas que hoje são reais, mas que para isso, até mesmo sem ter esse conhecimento, eu praticava esse exercício e com a graça de Deus eu alcancei as minhas metas e hoje vivo as minhas metas. E agora tenho outras metas com as quais eu pratico esse exercício e eu creio que no tempo certo, em tempo oportuno, elas serão alcançadas. Então, como eu disse, a visão ela é o sentido que mais nos comunica com o meio, que tem a habilidade de pegar o externo e projetar no interno. Esse princípio, ele funciona na física, né? A máquina fotográfica, seja ela digital ou aquelas máquinas mais antigas, elas funcionam com base neste princípio, né? Inclusive eu já vi alguns experimentos de universidades e de escolas técnicas onde eles tiravam a fotografia utilizando uma lata e nessa lata ele fazia um pequeno furo, colocava um papel fotográfico no interior daquela lata, daquele recipiente, e deixava um flash de luz entrar por um período de tempo e depois fechava novamente e a imagem externa era projetada naquele papel fotográfico. E na Bíblia há alguns eventos que nos mostram isso, que prova que isso é real. Eu posso citar aqui em Gênesis capítulo 30, quando Jacó faz um acordo com Labão sobre o rebanho, né? Labão estava se sentindo muito abençoado por ter Jacó ali cuidando do seu rebanho. Labão percebeu que quando Jacó cuidava do rebanho, o rebanho aumentava, o rebanho ele multiplicava. E Labão, no intuito de manter Jacó ali, fez um acordo com ele. Então, a partir daquele momento, os animais que nascessem listrados em Gênesis capítulo 30, versículo 37, a partir do versículo 37, fala assim, que a partir daquele momento, todos os animais que nascessem listrados seria de Jacó. Os outros animais salpicados e brancos, salvo engano, pertenceria a Labão. O que Jacó fez? Jacó, ele pegou alguns galhos de árvore, algumas varas, e de maneira que essas varas, ao serem descascadas, elas ficavam listradas, e colocou essas varas diante dos bois que iam beber água. No beber água, ali eles concebiam, né? Era o momento onde o rebanho se encontravam, se acasalavam, e bebendo água, e diante daquelas varas, de maneira que elas bebiam água e olhavam para as varas, essas imagens eram projetadas e com isso
passou a nascer uma grande quantidade de animais listrados. Olha que interessante. E conforme o acordo, esses animais listrados seriam de Jacó. A palavra do Senhor também diz em Filipenses capítulo 3, versículo 12 a seguir, o apóstolo Paulo, ele fala sobre a importância de ter um alvo e olhar para esse alvo, de ter uma meta e olhar para essa meta. Ele fala para os irmãos de Filipos que ele diz assim, olha, não que eu seja perfeito ou não que eu já tenha alcançado tudo, mas uma coisa eu faço, que é esquecendo-me, eu preciso apagar as imagens ruins da minha mente, eu preciso apagar as imagens ruins da minha imaginação, que é esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, eu prossigo para o alvo, eu prossigo para a minha meta, a saber, o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então o apóstolo Paulo, ele sabia que as imagens ruins, que o que ficou de ruim, que o que teve de ruim ficou para trás, precisava ser apagado, e ele então teria que projetar a sua meta, o seu alvo, olhar para essa meta e caminhar em direção a ela, que era o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Há ainda outro versículo, este dito pelo próprio Jesus Cristo, tem Mateus capítulo 6, versículo 22 e 23, e também está em Lucas capítulo 11, quando Jesus fala que os olhos são a candeia do corpo. Olha que interessante, que os olhos são a candeia do corpo. Que se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Que os seus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. E se os seus olhos, porém, forem maus, o seu corpo será mau. Então, a visão, ela tem essa incrível capacidade de projetar o externo no interno e fazer com que nós, então, caminhemos e trabalhemos em direção à nossa meta. Há um outro texto que está em Provérbios, capítulo 4, versículo 25, que diz assim, olhem sempre para frente e mantenha fixo o seu olhar no que está diante de você. Então, as nossas metas, os nossos alvos, geralmente elas estão na nossa frente, elas estão adiante de nós, é para um período de tempo futuro, é para um certo tempo futuro, né, que nós ainda teremos que percorrer este tempo. Então é importante manter a visualização, que nós venhamos sempre manter as nossas metas, ter as metas e visualizá-las de maneira que os nossos comportamentos, de maneira que as nossas atitudes venham ser coerentes com as metas que queremos alcançar. Então, uma sugestão que eu dou a você é a seguinte: se você tem metas, as faça em um painel, né? Procure gravuras que vão te direcionar à sua meta, que vão melhor ilustrar a sua meta, e você constantemente visualize elas, e no decorrer dos seus dias, no decorrer do dia, faça uma análise se as suas atitudes, se o seu comportamento, se as suas atividades estão te levando em direção à sua meta. Se você não tem meta, eu sugiro que você procure metas para a sua vida, que um ser humano sem meta, o homem ou a mulher sem metas, são pessoas sem propósito. Então, tenha as metas, não tenha medo de ser audacioso nas suas metas, visualize-as, confie em Deus, faça uso da palavra de Deus, da autoridade nos dada pela palavra de Deus e trabalhe em direção a elas, tá ok? Esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, ative os sininhos das notificações, porque isso vai ajudar bastante no crescimento do canal. Tchau, tchau!